Pode começar. Bem, gente, boa tarde a todos, mais uma vez, obrigada pela participação. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão, Heitor da Cruz, que é membro da Sociedade Teosófica no grupo de estudos TOT de São Paulo, Praia Grande, São Paulo. Ele é formado em Educação Física, mestre maçom e é reverendo padre da Igreja Católica Liberal. Ele vai nos apresentar a palestra hoje com o título Compreendendo o Caminho da Senda da Libertação. Antes de fazermos a nossa pequena meditação, eu vou apresentar os objetivos da Sociedade Teosófica. O primeiro é formar um núcleo de fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. O terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Agora vamos fazer nossa preparação de hoje, a pequena meditação. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda e acompanhar comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abrange na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Agora é com o nosso irmão Heitor da Cruz. Com você, Heitor. Muito boa tarde, meus queridos irmãos, por este dia, né, por esse dia 23, dos quais nós vamos trazer à tona essa temática aqui. Primeiramente, eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu só abrir aqui os quadros em específico para o PowerPoint. Não sei se apareceu aí. Ok. Não está no modo apresentação ainda, né? Isso. Beleza. Vou já colocar aqui. Ok. Apareceu? Apareceu, Heitor. Só que você estava no modo apresentação, acho que você saiu do modo apresentação. Para mim está bem de imagem, não sei. Tá bom, ele está grande. Tá bom, eu estou vendo. Tá bom. Aqui. Agora foi. Está aparecendo aí? Não, ele está de 1 por 1. Vai de novo. Agora foi, né? Foi, você só não está no modo apresentação ainda, viu, Heitor? Engraçado que no meu está no modo apresentação. Tá, não, então a imagem para mim está bem, não sei para os outros. Para mim está ótimo. Então tá bom, então toca o barco. Então, aqui a temática, aqui, meus caros irmãos, é sobre compreendendo o caminho da senda libertadora, né? E esse próprio tema, ele nos traz uma imagem bem interessante, né? Você vê uma pequena criança, né, carregando um urso, trilhando um determinado caminho, né? E nós vemos essa criança representando a nossa alma,
né? E esse urso representando a própria personalidade em nossa jornada nesta senda, neste caminho do qual todos nós iremos percorrer, né? Sendo que mais à frente nós vamos dizer que ela também entra num processo de bifurcação, né? Que é algo bem interessante que eu vou comentar a respeito ao longo desta palestra, né? Dessa temática aqui apresentada. Então, deixa eu só arrumar aqui. Isso, agora ficou bom. Então, aqui como base de referência, né, nós estamos utilizando os livros em específico, como Luz no Caminho, de Mabel Collins, Meditações, excertos das Cartas do Mestre Sabedoria, né, as Escolas de Mistérios de Clara Code, Aos Pés do Mestre, e a obra também da Radha Burnier, né, Não Há Outro Caminho a Seguir. Né, são obras de grande valor, né, para aqueles irmãos que ainda não leram, procurem ler, procurem se aprofundar nessas obras, porque são obras fundamentais para o nosso crescimento interior, para o nosso desenvolvimento, e a aplicação dessa vivência nesses livros nos aproxima cada vez mais dos mestres de sabedoria e compaixão. Tá? Então, aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Ô, Heitor, a imagem não está avançando, viu? Continua na primeira imagem ainda da menina com o ursinho. Puxa vida, né? O que será? Deixa eu verificar aqui. Stop vídeo. Acho que eu vou tirar aqui da... Vou compartilhar aqui de novo. Agora está aparecendo. Isso, agora entrou. Vamos ver se vai passar. Você quer testar, avançar e voltar um slide? Vamos lá, deixa eu colocar no modo apresentação, né? Para ver se ele vai firmar aqui, né? Vamos ver. E agora? Está aparecendo? Não, continua na bibliografia, viu? Tenta colocar em modo leitura. Leitura. Vamos ver. Aí, agora sim. Ah, então era esse detalhe aqui. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui as principais obras, né? Agora tá bom. Agora, as principais obras aqui que nós vamos utilizar nessa temática, que é muito interessante, e que muita gente tem confundido ou muitas vezes levado em questão, que realmente essa senda de libertação, essa senda de sabedoria realmente existe, ou se é uma coisa do imaginável, né, dos teosofistas, né? Mas nós vamos ver aí de um entendimento um pouco mais aprofundado, né, comparando, estudando essas diversas obras, né, que são obras basilares dentro dos escritos teosóficos, né? Então, primeiramente, a gente vai procurar entender e compreender o que é a vida espiritual, né? Então, nós primeiramente vamos tentar compreender o que é vida espiritual, depois nós vamos embarcar no estudo sobre o que é a vida mundana e, a partir daí, nós entramos especificamente sobre a trajetória nessa senda de libertação. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é essa palavra espiritual, né? Só que nós podemos perceber que é algo que cada um de nós podemos perceber como sendo o próprio amor,
Deus sendo algo que seja aí positivo, e é abstrato no sentido em que ele não vai se corresponder a determinados objetos e fatos, mas são coisas diferentes e também para pessoas diferentes nesse âmbito, né? Um exemplo que nós podemos dar é a própria palavra bom, né? Que ela pode ser interpretada aí no sentido ou mais profundo ou mais superficial, quando elas experimentam o que é a própria bondade, né? Seja ela superficial ou profunda. E, a partir daí, a própria palavra espiritual, para algumas pessoas, pode significar muito, pode significar pouco, ou muitas das vezes pode não significar nada também nesse sentido, né? Então, o interesse pela, entre aspas, aí, a vida espiritual, precisamos perceber aí, descobrir que a própria palavra espiritual ela vai corresponder a alguma coisa em nosso íntimo, né? E esse é o ponto em específico. Também, ou se ela é meramente uma palavra usada, né, pelos outros, se ela é utilizada como um mero conceito, uma própria visão ou noção teórica, só que não há uma base alguma de um conhecimento pessoal, né? É aquela condição em que se há um conhecimento teórico profundo, mas não se tem uma experimentação de fato sobre aquilo que se está falando. Não há uma vivência, uma experiência a respeito disso. Por outro lado, né, nós podemos perceber aí que cada um de nós, né, nós podemos de fato aí afirmar que a palavra amor, ela tem base num conhecimento pessoal, porque nós experimentamos o que é o amor, seja de uma forma mais simplória ou mesmo de uma forma até mais profunda, né? Então, a nossa própria experiência, ela pode ser limitada, diluída, intermitente, mas não importa como ela possa se manifestar, né? Ela serve para nos dar uma ideia de um amor diferente entre diferentes pessoas ali que experienciam essa condição. Então, a própria palavra espiritual, como nós podemos perceber nos dias de hoje, como a palavra Deus, né, que é muito comum aqui no Ocidente, é uma palavra que pode, muitas das vezes, encobrir muitas contradições e ilusões, e uma palavra que nós podemos interpretar de acordo com os nossos desejos, com as nossas próprias inclinações ocultas, né? E isso nós vamos perceber mais adiante, como alguns exemplos, né? Perceber aí, devido a uma pessoa que possa ter aí problemas sérios, problemas persistentes aí, uma pessoa que seja mal sucedida na vida, uma pessoa solitária, uma pessoa aí sobrecarregada com diversos problemas, né? Estando aí da própria manifestação dessa desilusão, ela recorrer aí a um chamado espiritual, justamente para que ela possa obter algum alívio, né? E provavelmente, se essa pessoa, meus queridos irmãos, não tivesse sido bem-sucedida no mundo material, teria sido, no caso, né, desculpem, bem-sucedida no mundo material, ela jamais teria buscado esse caminho, né, justamente porque essa aspiração espiritual, muitas das vezes, ela se torna uma fuga e apenas lhe transmitiria uma desejada mudança dessas próprias experiências terrenas, né?
E um outro exemplo que nós podemos citar aí é pessoas que foram condicionadas ao passar uma parte de seu dia envolvidas em atividades religiosas que, segundo lhes disseram, lhe trariam aí benefícios espirituais, né? Então, nós vemos aí milhões de pessoas, sejam elas hindus, budistas, cristãs, que repetem orações, participam de muitas rituais de adoração, mas um ponto importante que a autora, a própria Radha Burnier, nos traz é essa pouca reflexão. Elas vivem seus aspectos externos, mas elas não conseguem perceber esse aspecto interno, esse aspecto reflexivo que nos leva ao nosso interior, do porquê nós fazemos orações, do porquê nós nos sentamos para meditar, né? Qual é o aspecto primordial dessas práticas, né? Qual é o objetivo? Então, se tem pouca reflexão em relação a isso, apenas se conformando com os aspectos benéficos, né, que essas práticas possam nos trazer. Então, quando nós percebemos que, sem a própria reflexão, elas caem aí num molde confeccionado pela própria sociedade, né, os próprios condicionamentos em que elas vivem e que elas, de fato, em determinadas situações, elas se encaixariam naturalmente em um outro molde, né? Então, nós percebemos claramente esses condicionamentos que, muitas das vezes, também o próprio Jiddu Krishnamurti traz como ponto de partida em suas palestras, como reflexões. Então, essas pessoas, de fato, elas não estão realmente voltadas ao espiritual, porque elas estão, de fato, se conformando com aquilo que é mais fácil e fazendo aquilo que os outros esperam delas, né? Então, é algo belo, é algo bonito, vamos lá num retiro, fazer meditação, está todo mundo reunido, se torna ali uma modinha, né? Mas ninguém realmente está mergulhado, compreendendo perfeitamente esses aspectos oriundos do nosso ser interno e o que isso vai impactar muitas das vezes na nossa vida externa também. Então, aqui, não sei se os irmãos chegaram a assistir esse documentário que eu achei muito interessante, né? Chamado Kumaré, que foi lançada em 2012, pelo próprio cineasta americano Vikram Gandhi, que trouxe aí um ponto de partida, né, para que nós possamos aí refletir sobre a questão da religião e a necessidade que a maioria das pessoas tem de acreditar em algo que é extraordinário e que esteja além aí dos limites da condição humana, né? Então, esse próprio guru, esse americano que interpreta esse guru, ele passa a testar até onde vai a cegueira das pessoas, a própria sugestionabilidade dessas pessoas, né? Então, nós percebemos aí, quem não assistiu, assista, que é um documentário extremamente interessante, e que nós percebemos que nesse documentário ele começa aí a ser amado, as pessoas choram, as pessoas se abrem contando os problemas dela para o guru, para poder receber certos conselhos, e no final ele assume que era só um teste, que ele não era guru nenhum, que era apenas um programa, e a partir dali deixa muitas pessoas frustradas, né? Como traz aí de ponto de reflexão. Então, meus irmãos, aqueles que realmente desejam seguir uma vida espiritual, se precisamos aí testar a nós mesmos e examinar os motivos do porquê nós
estamos aí, vamos trazer como exemplo aí a própria Sociedade Teosófica. Por que nós frequentamos a Sociedade Teosófica? Por que nós frequentamos uma igreja católica, um centro espírita, uma escola iniciática aí como a Rosa Cruz, Martinismo e tantas outras, né, presentes no nosso dia. Então, nós temos que examinar muito bem o que está por trás, né, de realmente nós estarmos frequentando e buscando viver essa vida espiritual, né? Porque muitas das vezes, como foi dito, pode ser uma fuga, pode ser uma confortável acomodação, ou também aí, como nós percebemos, vamos trazer à tona e cultivar a minha terrinha no céu, né? Para que a pessoa tenha uma certa segurança no futuro, né? Então, quando essa busca espiritual, ela de fato é ilusória, então a pessoa ela se dedica em apenas uma parte de sua vida, né? Então, essa parte ela está somente na superfície e de fato, ela vai agir de forma superficial, né? Buscando sempre as questões das atividades externas, pelas quais ela gosta de chamar de espirituais. Isso nós podemos perceber até mesmo do próprio cristianismo, das pessoas que frequentam as missas no Sunday, né? O dia do sol, o dia de domingo, só que na semana continuam as mesmas pessoas, né, invejando pessoas, gritando, brigando, raivosas, né, porque essa busca espiritual, ela não tem valor, na verdade. Ela só é um alívio momentâneo, né, mas essas pessoas realmente não estão vivendo, de fato, aí uma vida espiritual, né? Então, de fato, nós podemos perceber que ela devota uma parte de sua vida, né, como foi dito, em determinadas práticas, e o restante fica totalmente entregue a outras buscas no mundo, né? Então, nós temos que analisar e refletir sobre esses pontos fundamentais. Assim, ela pode ir à igreja, o templo, tomar as próprias orações rotineiras, né, ter os seus momentos de meditação, né, mas também nós podemos perceber que isso não é completamente errado, né? Isso traz, sim, algum benefício. E nós vamos ver mais adiante essa relação que o hinduísmo trata também sobre o caminho de ida e o caminho de volta, né? Tanto o Nirviti Marga como o Prakti Marga, para que nós possamos compreender melhor essas questões, né? Sem julgar ninguém, mas para nós trazermos de fato um aspecto para a compreensão do que é essa vida espiritual. Então, a própria vida espiritual, meus irmãos, ela não deve ser compartimentalizada, mas ela deve viver de uma forma íntegra, integralmente, de coração. E o mais importante, não por autogratificação pessoal, mas uma busca intensa, ainda que seja impessoal, né, nesse caminho. E aqui eu trago um pequeno trecho que eu gostaria de ler, né, que essa obra espetacular aqui Aos Pés do Mestre, e nos cita o seguinte, abre aspas, de todas as qualificações, o amor é a mais importante, pois se for bastante forte em um homem, impele-o a adquirir todas as demais. E todas as demais sem o amor nunca seriam suficientes. Frequentemente é expresso como um intenso desejo pela libertação da roda de nascimentos e mortes e de união com Deus. Porém, entendê-lo deste modo parece egoísta,
e transmite apenas uma parte de seu significado. Não é tanto desejo como vontade, resolução, determinação. Para produzir seu resultado, esta resolução deve preencher de tal modo toda a tua natureza, que não exista lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para que possas escapar à fadiga e ao sofrimento, mas para que, por causa de teu profundo amor por Ele, tu possas agir com Ele e como Ele age. E porque Ele é amor, tu, se quiseres tornar-te uno com Ele, deves também estar pleno de perfeito altruísmo e amor. Então, aqui nós já temos uma indicação que é retratado nos livros ao pés do mestre, da mais importante das qualificações, que é o amor, e também nos traz em 1 Coríntios, com o apóstolo Paulo, dessa importância do amor presente nessa jornada, né? Nessa vivência espiritual. Então, de todos os grandes seres presentes na humanidade, em vários períodos e culturas diferentes, nós percebemos que esses grandes seres sempre manifestaram a sua própria compaixão por toda a humanidade. Nós vemos o próprio Cristo, 500 anos antes, estava presente Siddhartha Gautama, há milênios atrás, o próprio Zaratustra, né, com o ritual do fogo, a religião do fogo ali presente. Então, nós vemos que, ao longo desse processo de milênios da Terra, nós percebemos que esses grandes seres estavam sempre presentes com a humanidade, né? Principalmente o mundo ali afligido pela doença, pela morte, a própria crueldade e a ignorância que nós vemos até nos dias de hoje, o próprio egoísmo, o orgulho, em que eles sentiam tremenda compaixão pela humanidade, sacrificavam para levar a luz que traria aí a libertação, né? E uma verdade aí, e uma verdadeira vivência pela vida espiritual, ele deve começar aí fundamentalmente com uma profunda preocupação com os outros e um desejo genuíno pelo bem de todos, e jamais como uma forma de autopromoção ou realização espiritual. Desculpe, é uma realização pessoal, né? Justamente porque a verdadeira vida espiritual ela vai transcender as questões do pequeno eu, do pequeno ego, que sempre quer se autopromover, se colocar como mais inteligente ou acima de qualquer aí outra pessoa dentro do seu departamento de atuação. Então, a vivência espiritual ela é completamente oposta, né? Ela sempre vai ver o bem do próximo, né? Ela sempre vai ver o aspecto da unidade da vida, né? Que é o ponto fundamental aí nessa temática também. Então, aqui, por incontáveis anos, milhões de pessoas elas vêm vivendo deste modo, né? Nós percebemos a luta aí pela terra, o dinheiro, posses e também inclusos aí a própria fama e o poder. Mas será que essas coisas são realmente dignas de possuir? Né? Será que realmente cada um de nós, né, não estamos nos escravizando por algo que é tão passageiro? Né? Será que realmente vale a pena? A pessoa vive uma vida inteira conquistando isso, ela morre, né, e depois tem que reencarnar novamente, começar do zero,
reconquistar tudo isso, será que realmente vale a pena? Será que são dignas mesmo de possuir? Então, fica aí para reflexão, né? Para cada pessoa, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas aí é algo muito individual. E aqui nós temos um trechinho também bem interessante, né, do livrinho Meditações, né, o enxerto das cartas dos mestres de sabedoria, que nos diz o seguinte aqui, ó: por que ser egoísta se há coisas a aprender, coisas a ver, coisas que é bom saber para o futuro do homem? Por que não proporcionar a outra em igual oportunidade? Ademais, um sábio mestre nos fala a causa do egoísmo. Todos temos que nos libertar do nosso ego, o aparente e ilusório eu, para reconhecermos nosso verdadeiro eu numa vida transcendental e divina. Para não sermos, porém, egoístas, devemos esforçar-nos para que outras pessoas vejam essa verdade, reconheçam a realidade desse eu transcendental, o Buda, o Cristo ou Deus de todo pregador. O Mahatma nos atenta sobre esses ensinos valiosos. Amigo, acautela-te do orgulho e do egoísmo, duas das piores armadilhas para os pés daquele que aspira a ascender os altos caminhos do conhecimento e da espiritualidade. Então, apenas, meus queridos irmãos, quando existe aí uma clareza, né, juntamente com uma profunda compreensão e ação sobre o bem de todos os seres, é que esta procura está bem iniciada, né? Então, descobrir o que é espiritual por si mesmo é a vivência da vida espiritual. Não é a visão teórica, é a vivência. É a experiência dessa vivência, pois essas grandes verdades da vida, elas não são fatos externos, mas profundamente dimensões da consciência, né? A própria harmonia, né? O amor, a bondade, a paz, elas não podem ser conhecidas da mesma forma que se conhece aí uma forma concreta, como um carro ou uma pedra. Né, objetos que têm uma forma, que têm cor, textura, né, coisas que podem ser aí percebidas e que podem ser retidas na memória. Elas são abstratas, elas transcendem esse campo da matéria, né? Então, o próprio amor não é daqueles objetos externos ao ser. Ele deve ser a própria natureza do ser, pois o único modo de conhecer o amor é sentindo o amor e sendo amoroso. É nos tornarmos essa corporificação do amor. E para saber o que é a vida espiritual, deve existir essa vida espiritual dentro de nós mesmos, né? É a única forma de nós compreendermos, sabermos o que é essa vida espiritual. Então, aqui, meus irmãos, não consiste em fazer várias coisas, mas em provocar aí uma transformação interior, um determinado estado interior. Então, a partir daí, nós percebemos que a pessoa ela vem a saber o que é esse estado, por ela entender a si mesma e o que significa observar o que está se passando em seu interior. E esse é um ponto importante, porque nós saímos dos aspectos externos para mergulhar nos aspectos mais profundos de nossa própria consciência, né? Então, aqui nós fechamos primeiro com o tema, né, inicial do subtítulo, que é a vida espiritual, e agora nós vamos procurar compreender o que é essa vida mundana.
né? O que muitas das vezes as pessoas vão condenar essa vida mundana, mas nós vamos trazer essa compreensão sobre o que de fato ela é, né? Então nós temos aí a própria vida mundana, que é uma grande diferença entre o relacionamento que temos com os próprios objetos, as pessoas, as ideias, quando há uma ânsia de posse e quando não há. Então, esse é um dos aspectos que diferencia o que é e o que não é uma vida mundana. Não é meramente o contato com a matéria, mas uma atitude de posse. E esse é um ponto a se trazer também. Um outro ponto é que a própria matéria está em toda parte e não é possível escapar dela, porque a matéria não só está presente no plano físico, mas também nos planos internos, né? Isso dentro da própria cosmogênese, nós podemos compreender esse elo profundo em que Deus estava pairando sobre as águas do abismo, né? Essa Virgo Mater, essa matéria virginal, que de fato precisaria ser fecundada por Deus, né? Outro nome que se possa aí dizer, dentro da tradição do Yoga Sankhya, né? Nós podemos dizer como o próprio Purusha, né? O próprio espírito que mergulha nessa matéria, para que o próprio universo e todas as coisas venham aí, de fato, a se manifestar, né? Um outro aspecto também que ela não consiste de contato físico ou mental com coisas materiais, e também o próprio relacionamento possessivo, que poucas pessoas vão conseguir entender isso aqui, né? Que o próprio relacionamento possessivo não é um falso relacionamento, porque visto que a própria mente possessiva é incapaz de perceber o verdadeiro significado, o próprio valor intrínseco de uma coisa se perde de vista quando o que conta é a utilidade para si mesmo. A própria relação possessiva é um aspecto caracterizado pelo próprio quaternário inferior ou a própria personalidade, que se separa de seu aspecto mais profundo e ela se apega a esse relacionamento possessivo. Isso do ponto de vista do eu pequeno, ou do ego pequeno, né? Dessa própria personalidade. Então, a própria vida material mundana, ela também assume uma forma de uma imposição da vontade de uma pessoa sobre os outros, né? Então, nós vemos aí um governo ditatorial, né? Você vê dentro da política que eles impõem uma política bem restritiva, né, pelas pessoas, o que torna aí uma questão essencialmente de uma vida mundana, né? Envolve aí sentimento de próprias ideias, de interesses que devem prevalecer, né, dentro dessas próprias circunstâncias. Então, essas pessoas e as coisas, elas devem ser tanto submetidos quanto feitas em conformidade com elas, né? Na própria frustração, esse desejo que está arraigado por poder, ele pode se converter em violência em um grau maior ou menor, e nós percebemos isso através das guerras que está acontecendo nos dias de hoje, né? Principalmente dessa invasão da Rússia na Ucrânia, de pessoas inocentes lá, civis, sendo mortos também, né? Nós vemos grande número de assassinatos, né? E também a própria tirania do marido sobre a esposa, né? Ou sobre o filho, né? A violência verbal, né? O próprio discurso grosseiro, né? Isso sim é caracterizado, de fato, aí uma vida mundana.
né? Então, a própria ausência de violência significa não ter um senso de poder sobre os outros, ou o próprio desejo de dominar. Quando isso é encontrado, né, de fato, em nossas existências, isso nos leva muito longe do que é uma vida mundana, né? E, lamentavelmente, nós, em alguns momentos, passando pelas ruas, nós passamos em determinadas casas, vemos uma grande briga de marido e esposa discutindo, né? Lamentavelmente, existem aí energias muito inferiores que comprometem essa relação, comprometem esse vínculo familiar, né? E estão completamente inconscientes desses processos, né? Que nós temos que estar em contínua vigilância nesses aspectos. Então, todos estão o tempo todo procurando formas de fazer que o mundo o próprio satisfaça, né? Exigindo que lhe proporcionam prazeres, possa lhe dar aí segurança, uma satisfação permanente, um afeto e um reconhecimento. Então, nós precisamos, de fato, ter uma observação atenta e imparcial para perceber que isso faz parte da própria psicologia de uma pessoa. E em nós mesmos também, né? Então, transcender uma vida mundana traz como significado aí estar inteiramente livre de exigências, procurarmos nos contentar com tudo o que vem e vai, né? Aquilo sem que nós peçamos, né? Seja aí qualquer tipo de sofrimento ou também de alegria, né? É estar satisfeito pelo pedido feito aí pelas suas próprias conquistas pessoais, é de fato o modo do mundo. Mas também, quando nós não pedimos nada, nem ao karma, nem a Deus ou qualquer outra pessoa, e permanecer contente, né, feliz com o que quer que seja que possa vir até nós, é uma natureza, meus irmãos, que não faz parte deste mundo. E isso realmente nós devemos almejar em nossas vidas. Porque conforme nós avançamos em nossa jornada espiritual, muito do karma total presente aí em nossa alma é depositado aqui nesta pequena personalidade, né? Justamente para um aceleramento kármico, um processo de evolução. E dali nós temos que, inclusive, agradecer por isso, mesmo que haja dificuldades, sofrimentos, e que possamos, de fato, aí superar tudo como uma alma de aço nessa jornada espiritual. Então, a própria ganância, meus irmãos, por adquirir, possuir, deve ser inteiramente erradicada de nossas vidas, né? Se nós estivermos aí dispostos a fazer a jornada desde o mundano para o mundo espiritual. Então, a mente precisa, de fato, aprender a não se apegar aos próprios objetos externos, quer a objetos mentais ou mesmo objetos espirituais, e a renúncia à posse ela deve ser total, seja de uma forma interna e também externa, né? Nós vemos que a própria humanidade, condicionada, né, pela própria cultura de uma nação, pela própria política, né, pelos prazeres que a vida traz, né, como se populariza muito o BBB, a vida daquelas pessoas atrás das câmeras, né? As pessoas acabam aí
se aprisionando, né, e não dando nenhuma possibilidade de poder observar algo que está muito além e que está presente, inclusive, dentro de nós mesmos, né? Como diz as palavras aí de um irmão mais velho, que o ocultismo não é a aquisição de poderes ou a busca da felicidade, porque o seu primeiro passo é o sacrifício e o seu segundo, a renúncia. E são palavras extremamente fortes que poderia levar a horas de meditação sobre esta frase, né? Porque nós vemos muito do que se diz de ocultismo como magia negra, né? Aquisição de poderes, de fama, de felicidade, e não é nada disso, né? O verdadeiro ocultismo não é a aquisição de nada disso, é o trabalho, é a renúncia, é o sacrifício de que o nosso querido irmão mais velho, né, nos trouxe, esse grande Mahatma, um ser maravilhoso, nos trouxe esses ensinamentos. Então, a verdadeira renúncia não é um único ato dramático nesse processo, né? É a própria limpeza diária de nossos pensamentos, dos motivos e das memórias que são do mundo, os pequenos desejos de dissimular, os impulsos grosseiros, os pequenos apegos, a rememoração e a lembrança dos prazeres e assim por diante. Então, é um trabalho contínuo e diário para que nós possamos, de fato, deixar esse espelho límpido, não, né, e não todo empoeirado, como geralmente ele está em nossas vidas, né? Então, renunciar a tudo é libertar-se do próprio ego, é o desaparecimento desse pequeno ego, né? É o próprio apego, a memória, que cria toda essa ilusão de que a pessoa é um ser separado com suas próprias metas a atingir. Então, quando a mente ela é limpa de todo esse conteúdo psicológico, não existe mais esse sentimento de separatividade, não existe mais esse sentimento de que eu sou separado do meu próximo. Então, esse próprio conteúdo psicológico, né, ele é composto de ambas essas memórias aí que estão, de fato, conscientes e inconscientes, as suas tendências foram construídas por muitas experiências e também aí um profundo instinto de autoproteção. Nós, meus queridos irmãos, percebemos toda essa forma de condicionamentos ao longo da própria evolução dessa personalidade, principalmente na formação do corpo causal, né, saindo lá desde antigamente daquela alma grupo animal, entrar no processo de individualização e tornar ela mais grosseira, mais fundamentada essa personalidade, né? E nós devemos fazer o processo oposto, né? O contrário, é descondicionar esses processos, né? Conforme a evolução nos exige nessa jornada, nesse caminho, né? Então, o próprio apego, ele é responsável por esse conteúdo, né? A cerca erguida ao redor de certas experiências, as quais a pessoa chama de eu, né? Esse apego aí também é uma tortura em cada um de nós, em nossas vidas, né? Se o nome eu não é dado a um determinado conjunto de experiências, então não existe nenhum eu no sentido psicológico. Então, para que nós possamos aí encontrar o espiritual, é preciso renunciar a essa autodiscriminação, de que eu sou americano, sou europeu, eu sou branco, pardo, cristão, sou hindu, né?
tudo isso tem que entrar nos processos de nossa meditação contínua e diária, dessa discriminação, desse discernimento, né? Inclusive essas distinções aí baseadas em raça, credo, sexo, casta ou cor, em que o verdadeiro homem espiritual deve remover da sua própria vida, né? Inclusive o nome, o que eu faço, tudo isso deve ser esquecido. Nós devemos nos integrar com o divino, sermos instrumentos do divino, né? E outras mais também, eu sou rico, pobre, inteligente, esperto, né? O buscador da verdade. O esperto aí nos dias de hoje está muito vívido, né? Principalmente dentro da nossa própria política, né? Dos espertalhões que desviam aí milhões de merendas públicas, desviam de várias verbas, né, para a população, mas ainda assim esse esperto ele é um ignorante perante as leis de Deus, né, as leis que organizam esse universo, a própria lei do karma, a lei de ação e reação, ela está mais viva do que nunca, justamente para poder contrabalancear esses atos, né? Então, cada nome que uma pessoa dá a si mesma é a própria identificação de si mesma com o ego, né? E nós temos uma passagem do Bhagavad Gita que nos ensina que quando um homem nem pensa nem sente exteriormente ou de uma maneira subconsciente, como dizendo eu desfruto, ou eu sou aquele que desfruta, eu faço, ou eu sou aquele que faz, ele é completamente livre desse processo, né? Quando a pessoa pode continuar agindo, mas a ação não é mais identificada e nomeada como o eu. Então, a mente ela se torna livre de tudo aquilo que separa e a coloca à parte do resto da vida, né? Nós vemos essa imagem que representa aquela guerra do Kurukshetra, né? De onde o próprio Arjuna segue as orientações de Sri Krishna nesta batalha, e nós percebemos aí que como o próprio Arjuna era da casta dos guerreiros, ele está cumprindo o seu próprio dharma de forma impessoal, e que também nós podemos retratar o próprio mito num sentido mais profundo, como o próprio Arjuna sendo o nosso próprio Krishna, sendo a nossa própria essência mais profunda e espiritual, que nos guia neste caminho, nesta jornada, né, de onde ele direciona esses cavalos bem disciplinados, né, as nossas emoções, pensamentos, dentro deste panorama de evolução. E aí nós temos que a própria renúncia, né, à experiência da autoidentificação é o início de uma nova vida. E dali nós temos o que é a própria vida espiritual, né? Nós temos também uma frase de um filósofo pré-socrático da antiga Grécia, né, o próprio Demócrito, que nos diz o seguinte, que a felicidade não reside em posses e também não em ouro. O sentimento de felicidade reside na alma. Esse é um ponto muito interessante. E aqui nós entramos no terceiro aspecto de nossa palestra, que é o caminho em direção à senda, né? Tem uma imagem ilustrativa, mas nós vamos perceber que ela é apenas meramente ilustrativa, porque o caminho da senda transcende qualquer imagem, qualquer bela expressão dessa jornada que cada um de nós vamos trilhar, né? Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é e o que significa esta senda, né?
E, de forma etimológica, ela tem origem dentro do latim semita, né, sendo aí como senda, atalho ou também trilha estreita, né, também conhecido como caminho da ciência secreta, que em sânscrito também é conhecido como Gupta Vidya, né? E este próprio caminho da ciência secreta, ele é o caminho direto, um caminho íngreme, montanha acima. E este é um caminho especial do atleta espiritual. Vamos fazer aqui uma análise sobre esse atleta espiritual. Nós vemos aí vários atletas dentro dos desportos que dedicam completamente a sua vida na melhora do desempenho de sua performance, participam em Olimpíadas, sacrificam a própria vida, tendo uma alta disciplina na prática do desporto, na própria alimentação, no descanso, tem que abrir mão de muitas coisas, né? E realmente ele é um verdadeiro atleta, né? E não é diferente também no caminho da senda de libertação, porque aquele que trilha deve se tornar verdadeiramente um atleta espiritual. Ele deve viver a vida espiritual 24 horas por dia. O que é diferente, meus caros irmãos, do caminho místico, que é essa própria estrada segura para a maioria das almas em crescimento. É um caminho seguro, um caminho normal, um caminho lento de crescimento. Ele é um caminho gradual, ele vai se desenvolvendo ao longo das vidas, que é seguido aí pela maioria dos homens, né? Esse caminho da própria religião. Em A Voz do Silêncio, nós podemos perceber o que a HPB nos diz sobre o caminho aberto e o caminho secreto. O caminho é um discípulo, porém bifurcado no final. De um lado, imediata bem-aventurança, e de outro, bem-aventurança mais tarde. O primeiro leva ao objetivo, o segundo ao autossacrifício. O caminho aberto leva à mudança imutável, o nirvana, o glorioso estado do absoluto, paz que ultrapassa o entendimento humano. Assim, o primeiro caminho é a liberação, mas o segundo caminho é a renúncia. E nós percebemos isso dentro das escrituras cristãs, num livro em Mateus, né, que nos diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu não vou discutir essa temática para não alongar demais a palestra e fugir um pouco do tema, mas em outra oportunidade ou no final nós podemos até, nos comentários e nas perguntas, nós podemos comentar um pouco sobre o entendimento da senda sobre esta passagem em particular, que é bem interessante. Mas o que é exatamente essa trilha estreita, meus caros irmãos? Novamente, eu cito aqui A Voz do Silêncio, de HPB, que afirma que a pessoa não pode trilhar a senda a menos que ela se torne ela mesma a própria senda, né?
Então, a senda é essa mudança de qualidade que ocorre na própria consciência da pessoa. E também aí nos veículos pelos quais a própria consciência funciona. E dentro da própria filosofia oriental, ela nos traz uma referência interessante sobre 2 tipos de verdade. Nós temos a Paramartika Satya, a verdade absoluta, e a Vyavaharika Satya, a verdade relativa, né? E uma delas, a própria consciência, ela está restringida pelos próprios veículos materiais, por meio dos quais ela opera, ou seja, de um modo prático, ela funciona de maneiras ou de formas que não são naturais por ela mesma. Então, por isso, ela está incapacitada de expressar a própria pureza e liberdade naturais até que esses próprios veículos eles possam estar perfeitos, límpidos, como verdadeiros instrumentos para o ser e capaz aí de responder a cada uma dessas vibrações. Desta forma, ele pode, sim, de fato, ascender ao Paramartika Satya, né? Então, mais uma vez, nós citamos aqui o livrinho Aos Pés do Mestre, que é dito: o corpo deve tornar-se como uma caneta na mão do escritor, um instrumento refinado que responderá ao mais leve toque de Atma, né? A consciência sempre pura, livre, sem restrições. A Atma é o princípio mais elevado do ser humano, né? É a própria expressão da vontade que deve nascer em cada ser humano dentro do próprio corpo causal, né? A senda, ela nos dá, de fato, uma imagem errada, como se ela estivesse indo para algum lugar fora de si mesmo, mas só que essa palavra ela significa uma mudança interior, e nada além disso. E antes que essa mudança possa acontecer na vida de cada um de nós de uma forma consciente, tem de haver apenas algum discernimento, né, sobre o que é útil ou inútil, deve também ter aí um pouco de desapego e uma certa autorrestrição. Então, o período dos buscadores que ainda não saíram desse mundo, que ainda não descobriram sua natureza espiritual, é, de fato, um estágio de dúvidas e conflitos. Nós percebemos aí muitos jovens que vivem, de certa forma, depressivos, têm dúvidas sobre a vida, têm conflitos dentro de si mesmos e que precisam realmente aplicar esse discernimento, recolher-se dentro de si, buscando essa compreensão, esse sentido que a própria vida nos dá. Então, as pessoas dizem, muitas das vezes, meus caros irmãos, que querem a própria iluminação, mas só que, ao mesmo tempo, elas não querem se libertar, elas se agarram ferozmente aos prazeres e apegos que o mundo traz, né, que o mundo transmite nos dias de hoje. Em Luz do Caminho, nós temos essa bela citação, que afirma que mesmo que um homem pedisse perpetuamente, sua voz não seria ouvida, mas ela também acrescenta: os que pedem terão, porque é um aspecto que só depende de cada um de nós. A grande dificuldade é que a mente ela só é ouvida naquele plano onde a mente opera, né? Os aspectos mais profundos de nossa alma estão ali no corpo causal, estão numa mente abstrata. Aprender a pedir em um nível mais profundo, sem querer, esta sabedoria, junto com os prazeres e objetos do mundo, é preciso uma
é preciso, meus irmãos, acontecer uma mudança radical de direção. Para que isso ocorra, nós devemos ter discernimento, né, que não há como agradar a Deus e a Mamon, né, como diz nas Escrituras. Então, nós temos que, de fato, escolher um lado. E quando essa direção se torna realmente clara, então começa a própria senda propriamente dita em nossas vidas, né? Também cito aqui o próprio Subahal, né, em Esoteric Writings, né, esses escritos esotéricos que nos diz o seguinte: o caminho escarpado do ocultismo é trilhado através de uma série de iniciações. Progresso oculto por esse caminho é feito pelo adepto, dirigindo através do Shela as várias forças ocultas que o tornam apto a obter prematuramente, por assim dizer, um conhecimento de sua natureza espiritual, o que não lhe é devido pelo grau de seu progresso. E aqui nós percebemos que as próprias iniciações, elas são, de fato, aberturas forçadas da consciência, são alargamento desses canais e a circulação dessas próprias energias divinas. E muitas das vezes são energias impessoais e neutras, né? E daí nós temos essa grande necessidade de uma pureza perfeita, se não for perfeita, próximo dela, antes que possa ser utilmente empregada, e o perigo numa natureza não inteiramente purificada de fortificar os impulsos inferiores, especialmente os físicos, de natureza sexual. Eu posso dizer para vocês, meus queridos irmãos, por experiência em outros movimentos esotéricos, que isso já é de grande necessidade, porque determinados canais aí serão abertos, né? A própria ascensão dos aspectos em relação às energias kundalínicas dentro da base, do chakra base, né? E essas forças, elas impulsionam justamente para transcender os aspectos da própria procriação, da perpetuação da espécie humana e ascender a níveis mais elevados, aí através do chakra cardíaco, como a própria devoção, né, onde nós ampliamos este chakra, né, o laríngeo, através da expressão do verbo, das palavras, né, e também dos outros chakras superiores, aí o do terceiro olho e também do coronário, que são fundamentais para esse contato com o mundo espiritual. E quando feito de forma negligenciada, nós percebemos que essas energias acabam fluindo muito fortemente aí nesse aspecto dos chakras inferiores, principalmente aí no âmbito sexual, né? Nós vemos aí muitos ditos gurus ou um João de Deus que realmente recebia esse poder aí do Espírito Santo ou a força kundalínica, né? O processo criativo nos processos de cura, né? E muitas das vezes, sem o determinado domínio de si mesmo, isso se deturpava em obscenidades, né? No âmbito sexual, né? Isso, lamentavelmente, pode acontecer. Então, é importante esta vigilância contínua, né? Nesse processo. Também ele continua dizendo que pode acontecer também, meus irmãos, que o Shela possa perder seu equilíbrio moral e caia no caminho do Dukpa, né? Ou
os chamados gorros vermelhos, né? Que é o caminho que é sempre mencionado como sendo tão estreito como o fio de uma navalha, sendo essa diferença entre o mago branco e o mago negro, principalmente que um tem motivo altruísta e o outro egoísta. Né? Muita gente acha que o mago negro é aquele que vai fazer mal ao próximo. Não necessariamente. O mago negro pode ser uma pessoa que tem os seus próprios interesses e que já trilha esse caminho. Por isso o perigo, por isso que ele é tão estreito como o próprio fio de uma navalha. Né? Então, esse caminho ele é eminentemente perigoso para aqueles que não tenham o talismã que garanta a segurança. E que talismã é esse? É uma devoção completamente altruísta, está plena de autoesquecimento e autoaniquiladora, e voltada sempre para o bem religioso da humanidade. Né? É uma autoabnegação que não é temporária, mas que deve existir para todo sempre, cujo objetivo é a iluminação espiritual da raça humana, né? Como nós percebemos também aos pés do Mestre, que a vontade de Deus é que se cumpra a própria evolução da humanidade. Então, este é um caminho secreto, é o caminho da renúncia, é o caminho aí do sofrimento, muitas das vezes dito, assim chamado porque o despertar dessa percepção espiritual do discípulo mostra-lhe a escuridão espiritual em que os homens, em sua maioria, vivem. Né? Então, os corpos dos mestres de sabedoria, sejam eles internos e externos, eles são preparados para essa recepção e transformação de muitas correntes de infelicidade e maldade. Né? Eles transmutam essas energias, que são muitas das vezes geradas pelo homem ignorante. E, mais uma vez, o significado dessas trágicas palavras em A Voz do Silêncio, que nos fala que o muro de proteção é erguido por suas torturas e cimentado com seu sangue. Né? Aqui nós vemos um quadro do Salvador Dalí, presentemente a crucificação de Cristo, né? Presente nessa cruz, mas isso não é só apenas do cristianismo. Nós vemos outras tradições escandinavas, de Odin sendo crucificado e de outros mestres aí também, grandes arhats de quarta iniciação sendo crucificados em todos os tempos, em várias culturas. Né? Isso aí não é só presente apenas no cristianismo. Então, guarda um mito muito oculto e profundo sobre essa temática, a crucificação. Então, ao longo deste caminho da renúncia, existem aí 3 degraus principais. Então, o primeiro degrau é o querer o bem da humanidade. O segundo, praticar as virtudes. E o terceiro, aí, alcançar o nirvana e renunciar a ele. Então, vamos primeiro para o primeiro tópico, né, que está aí sobre o querer o bem da humanidade. Então, nós temos aqui uma admirável carta de Jude, né, que o mestre Kuthumi lhe diz: você deve viver para os outros homens e com eles, não para si mesmo ou consigo mesmo, com uma devoção completamente altruísta, plena de autoesquecimento e autoaniquilador, voltada para o bem dos seres humanos, sem distinção de raça, credo, sexo ou cor. Né? Então, logo que o Shela, né, ou o discípulo, ele é aceito, então a sua personalidade deve desaparecer.
e ele deve se tornar uma mera força benéfica da própria natureza. Né? Como nós temos uma outra citação de Collecting Writings, né? Os escritos coletados aqui de HPB em seu volume 9, nos diz que é impossível empregar força espiritual se houver o mais leve traço de egoísmo no operador. Então, os poderes e as forças do espírito, eles são dados somente aos puros de coração, e esta é a mágica divina. Então, o próprio trabalho altruísta para a humanidade, ela conduz ao acesso à mente universal, que é a própria unificação do eu pequeno para o eu universal. O segundo aspecto é praticar as virtudes, né? Eu coloquei essa imagem que é bem interessante, sobre o alvo acertado bem no centro, porque quando nós citamos, por exemplo, o pecado, né? Porque o pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo, né? Então, o objetivo das virtudes é sempre acertar o alvo, é caminhar nessa jornada de uma forma correta, e aí nós conseguimos, de fato, caminhar nessa senda espiritual. E aqui nós temos, dentre esse segundo passo, que é praticar as virtudes gloriosas, né, as chamadas paramitas, que são sinônimos das 9 bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Senhor Cristo. Então, eu vou fazer um elo comparativo das paramitas budistas. Eu vou relacionar 6 paramitas com 6 bem-aventuranças, que é da escola do budismo Mahayana, né? Que a primeira paramita dana dessas virtudes gloriosas é justamente a caridade ou amor, né? Que significa da raiz da doar ou doando, e pode ser aí pensada como o espírito do eterno doar em vez de tomar. Então, este é o sinal central que nós temos dentro do aspecto espiritual sobre a natureza de Nirviti Marga, que é o caminho de volta, o caminho de retorno, em contradição com o espírito do caminho de saída, né, que é o Parviti Marga, onde nós percebemos que os veículos da consciência, eles devem crescer tomando as coisas para si. Então, muitas pessoas ainda percorrem esse Parviti Marga justamente porque precisam ter esses impactos dentre o aspecto material, emocional e mental, neste caminho de descida, e muitos outros já estão realizando o caminho de retorno, é o Nirviti Marga, onde estão se desapegando das coisas, das pessoas, objetos, e procurando se unificar com a sua própria essência espiritual. E aqui nós temos os bem-aventurados, os pobres por espírito, né? Nós vemos muito comumente essa tradução como os pobres de espírito. Mas aqui nós temos a tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, que traduziu a Vulgata do grego para o latim e tem como tradução como os pobres por espírito, porque deles é o reino de Deus. A segunda paramita, Shila, que é a própria pureza, a moralidade, o que realmente quer dizer que é a completa honestidade do coração, a completa devoção, por meio do qual o eu completo do homem fica cheio de luz, né? E aqui
uma bem-aventurança nos diz: os bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. E é esta justamente uma completa dedicação que mantém o homem firme no caminho que escolheu, né? Como citado aí por Tiago 1,8, um homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Por isso, a importância desta paramita. A terceira Shanti Paramita, ela nos traz a importância da paciência, da tolerância, do autodomínio, da aceitação, da resistência. Então, o ocultista ele não deve guardar nenhum ressentimento a qualquer coisa. Ele participa com paciência na natureza, ele não sofre, ele não tem pressa do desejo pessoal, ele deixa vir o que tem que vir e deixa ir o que tem que ir. E a própria Santa Catarina de Siena, ela considerava a paciência como a maior das virtudes. E aqui correlacionando uma bem-aventurança cristã, que nos diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nós temos a quarta paramita, que é víria, né? A força, a energia, o objetivo, essa vontade espiritual, essa perfeição do esforço, a energia, ou mesmo essa prática contínua, quando nós temos aquela própria aplicabilidade nas disciplinas, né? Numa meditação constante, naquele mesmo horário, todos os dias, né? Uma alimentação saudável, né? E ela se correlaciona com esta bem-aventurança cristã. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A quinta paramita, a paramita dhyana, que é a própria meditação, a concentração e a contemplação, que é ela mesma o caminho interior da meditação, pois este caminho está em nosso interior. Nós somos o caminho em desenvolvimento e florescimento. E aqui fazendo a correlação com a bem-aventurança cristã, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? E a sexta e última paramita, a Prajna Paramita, é a própria sabedoria proveniente da investigação da realidade, que leva à realização direta do vazio e da interdependência. A própria sabedoria é este conhecimento espiritual, é o fruto do desenvolvimento da intuição. E eu consegui correlacionar ela com esta bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Meus irmãos, este mim não é o Cristo externo, é aquele Cristo que está dentro de cada um de nós. Quando nós ouvimos a voz deste verdadeiro Cristo interno, que muitas das vezes podem ser contra a vontade da humanidade, os desejos da própria humanidade, seremos caluniados, seremos perseguidos, serão ditos coisas falsas perante nós, né? Porque o Cristo, aquela criancinha na manjedoura, está nascendo em cada um de nós. Então, aqui nós temos este quadro bem interessante, né, sobre as 6 paramitas, né, do budismo Mahayana, citando aí os próprios sutras da perfeição da sabedoria e também o Sutra do Lótus, né, em que há essa correlação das bem-aventuranças descritas aí na Bíblia Sagrada, em Mateus
capítulo 5, versículo do 3 ao 11, que correlaciona essas paramitas, né? A dana paramita com os pobres por espírito, a paramita da pureza, né? Como os puros de coração, a paramita que cita aí justamente a paciência, a tolerância, o autodomínio, né? Com os mansos que possuirão a terra, e a paramita víria, né? Que é aqueles que expressam a sua força, a sua energia, a sua vontade espiritual, daqueles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A quinta paramita, a meditação, a concentração e contemplação, com os bem-aventurados, os pacíficos, sendo aí chamados de filhos de Deus. E a prajna paramita, que é a própria sabedoria Budi manifestado dentro da própria tradição. Na sociedade teosófica nós temos este aspecto de Budi, que transcende esta mente abstrata e que segue em correlação com o veículo crístico-búdico presente em Cristo, né, em próprio Jesus aí presente em sua existência, né, em sua vida. Então, o próprio catecismo da Igreja Católica, ela cita algo bem interessante, né, sobre as bem-aventuranças, que nos ensinam que o fim último ao qual Deus nos chama, o reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina e o repouso em Deus, né, que nada mais é do que o próprio nirvana. E no budismo nós temos aí as próprias paramitas ou perfeições, que são a própria culminação destas práticas, né, que são cultivadas pelos arhats e os bodhisattvas, que percorrem esse caminho de vida sensorial, como nós conhecemos como o caminho do Sansara, e a iluminação como caminho do Nirvana, né? E nós temos aí a terceira etapa, né, o terceiro aspecto, que é alcançar o Nirvana e renunciar a ele, né? Então, vamos abordar este último tópico, né? Nós temos aí Voz do Silêncio, mais uma vez, que diz o seguinte: atingir a bem-aventurança do Nirvana, mas renunciar a ela, este é o degrau final, o supremo caminho da mais elevada renúncia. No caminho secreto, o Nirvana, com todas as suas glórias e bem-aventuranças, é rejeitado, recusado por idade sem conta, porque entrar no Nirvana inteiramente implicaria esquecimento do mundo e dos homens para sempre. Renunciar ao Nirvana não é uma coisa fácil. Num sentido mais amplo, é comparável à renúncia ao Devachan, né, a própria vida celestial, dos quais cada um de nós tem esse direito, né, nos aspectos dos ciclos que trazem referência a essas experiências contínuas de sucessivas existências, né? Então, o próprio discípulo no caminho, ele pode renunciar ao seu próprio Devachan, então ele abre mão da força e da bem-aventurança que lhe seriam acrescidas pelos longos anos, né, vamos dizer aí até milênios, no próprio Devachan. E é geralmente aí um ato de sacrifício que somente é feito quando acontecimentos no plano terrestre são de fato aí tão importantes que exigem do discípulo um auxílio extra, né? Nós vemos aí que, em vez de virem para ele nesses próprios resultados,
desse próprio trabalho, você absorver isso no mundo devacânico, eles são, de fato, espalhados pela humanidade toda. Então, ele tem um processo reencarnatório mais rápido, ele traz consigo aí os mesmos corpos, né? Ocorre aí uma, entre aspas, uma imortalização da personalidade, né? Principalmente dos corpos astral e mental, que tinham ido com ele, consequentemente, com frequência, com grande parte da memória da vida passada imediata, né? E nós percebemos que a própria Annie Besant, ela diz que não temos o poder em nós mesmos para renunciar ao Devachan, porque as forças, meus irmãos, que imperam sobre nós é muito forte, que vão requerer o poder apenas de um adepto para que possa provocar aí, vamos dizer aí, um curto-circuito em nós, e que ele não fará a menos que esteja razoavelmente seguro de que esse gasto de energia seria útil para o serviço da humanidade. E nós temos um ponto aqui para reflexão. Muito maior é a força que atrai o adepto asceta para o nirvana. Então, como pode ele resistir a essa tremenda atração, a menos que durante a longa estrada, desde o começo da caminhada até o fim, ele tenha construído em sua natureza a essência e o hábito da renúncia espontânea? Vejam, meus irmãos, como isso é altamente profundo, em que eles vivem milênios e milênios para servir, para atuar em benefício da humanidade, para serem instrumentos do todo, do Supremo, do grande arquiteto do universo, para auxiliar na evolução. Somente assim eles são capazes realmente de poder renunciar ao próprio nirvana, né? E por amor a nós, os próprios mestres retornam. Eles renunciam a essa bem-aventurança, aceitam essas penas do nascimento, para que possam eles ficar próximo de nós em idades incontáveis, procurando ajudar, aliviar, iluminar, tanto quanto permite a lei, as próprias almas obscurecidas dos homens, né? E nós temos aqui a imagem desses dois grandes mestres de sabedoria, o mestre Kuthumi, do segundo raio, do amor sabedoria, o mestre Moria, do primeiro raio, da força, da expressão plena da verdade, da vontade também. Então, esses mestres renunciaram ao seu próprio nirvana, esses homens perfeitos que estão perante nós para nos dar as mãos e fazer com que nós possamos ascender de forma evoluída e auxiliar também a própria humanidade. Então, eu termino por aqui, meus queridos irmãos, fica aberto para